Vai, DJ! Alô Brasil, aqui mais um episódio de FiguraCast e dessa vez eu tô com um convidado especial aqui, um cara muito famoso, cara gente fina aí, conhecido pela internet inteira, amigo de todo mundo, Hernani Carreira. Fala aí, Hernani. Salve, salve confraria, salve, salve FiguraCast, salve, salve ouvinte. Primeiramente, vou agradecer aqui a presença do Hernani, o cara entrou aqui humildemente, eu troquei ideia com ele nos bastidores aqui. O cara veio na maior humildade, na maior gentileza, aceitou participar desse programa aqui, que é muito legal, cara, ter a presença dele aqui, que ele é um cara que, apesar que ele tem uma idade parecida com a minha, que ele tem muita experiência, tem uma experiência de vida larga. Aliás, é melhor que, em vez de eu ficar falando dele, é melhor ele falar dele mesmo, né? Então fala aí, Hernani. Essa pergunta é interessante, o Davi Gentili começou porque... eu cheguei no fundo do poço da minha vida, no campo amoroso, perdi tudo pela segunda vez. E aí eu peguei e criei o Estuda Preventivo como uma forma de alertar outras pessoas para não caírem nas mesmas ilusões que eu. E aí foi entrando essa loucura, né? Eu fui conhecendo pessoas, a gente presta um serviço muito bacana, um serviço social, ajuda muita gente, graças a Deus. E... estamos na luta, né, cara? Quanto a mentirada, quanto as pilantragens. Clever perguntou ao Hernan quais tipos de trabalho ele já teve na vida, mas gozou na Osayu. Desculpe Brasil, Clever vacilao. Trabalhei muitos anos, né, primeiro eu trabalhei, foi na... atendimento a cliente. O meu primeiro emprego foi vendendo linha telefônica e internet discada da finada Telefônica. Aí trabalhei lá por um bom tempo. Não, bom tempo não, tive uma passagem por lá. Aí depois, e o tempo todo eu trabalhava e estudava. Sempre trabalhando e estudando, sempre. Aí depois fui pra área de balança. Trabalhei com balança de mercado e tal. Depois tive uma passagem pela Samsung, foi bem legal. Trabalhei na Samsung, tive muita experiência. Depois da Samsung, tive uma rapidíssima passagem por uma loja de shopping, pilantra. Depois tive uma passagem... Não, aí depois eu fui trabalhar informal. E depois aí eu fui pro setor de fibra ótica. Fui trabalhar com fibra ótica da Vivo. Muita história, muita resenha. E aí eu já tava na faculdade. Aí agora caímos pra educação, pra outras coisas, né? Então eu passei muito tempo no mercado corporativo. E é nítida a diferença do mercado corporativo para outro setor, por exemplo, educacional, é outra pegada, é outra batida, é outra coisa. Mas o mundo corporativo ele é uma escola, você aprende. Na marra, do jeito que tem que ser, mas você aprende. Você deve estar se perguntando aí por que o Hernani ele tá comentando sobre isso, sobre as experiências dele, né? Porque esse episódio aqui é sobre Ruptura. Ruptura, que é a série da Apple TV, que fala um pouco sobre o mundo do trabalho, cara. Que é um do... Você que é mais novo aí, ainda não teve acesso ao mundo do trabalho, você viu que o Hernani falou que ele se meteu em muita roubada, que teve empresa pilantra com ele, a gente vai comentar sobre isso. Mas antes disso, eu vou explicar um pouco sobre a série Ruptura. A série Ruptura, ela se trata de uma distopia, onde as pessoas que vão trabalhar numa empresa chamada Lumon, elas dividem a sua personalidade. Então,
uma personalidade ela fica ali em casa, vivendo a vida dela de boa ali, indo comer fora, e a outra fica presa dentro do trabalho. Aí você já percebe o tamanho do problema dessa série, né? Que ela fala muito sobre como o trabalho ele te suga, ele te algumas empresas elas fazem isso, é claro, o Hernani citou aí. Eu vou contar algumas experiências minhas também, mas é muito interessante dentro do contexto ali da ruptura, que o universo ali que não fica muito, é uma distopia, mas não fica muito longe da realidade. Então as pessoas que ficam dentro desse universo que é só dentro da Lumon, elas são exploradas, são sacaneadas ao tempo todo, são colocadas para fazer trabalho que elas não imaginam o que é, não sabem para que serve, não sabem onde fica algumas coisas, ninguém fala muita coisa para eles. Eles são meio que colocados ali só para trabalhar e pronto. E o Hernani é um cara que nos programas dele ele já contou várias histórias de os trabalhos, de onde que ele trabalhava, de roubada que ele se meteu. E eu achei legal trazer ele aqui para fazer essa interlocução aqui do real, do true, real, verdadeiro e a ficção, né? Que não se separa muito. Mas diga aí, Hernani, conte pra gente aí o que você acharia de um mundo assim, onde uma empresa colocasse um chip na sua cabeça e conseguisse fazer com que você perdesse a sua personalidade. Você tivesse uma personalidade dentro da empresa onde você trabalha e fora da empresa é outra coisa completamente diferente. As duas personalidades ali não se conhecem. O que você tem a dizer? Eu acho que seria o fim da humanidade, da personalidade. É a robotização do ser humano, né? Acabou. É o fim. Fim do livre-arbítrio, fim da individualidade. Ia ser muito triste. Durante um episódio do seu programa, você conta algumas experiências lá da onde você trabalhava, né? Onde você tinha que separar a sua personalidade, o que você sentia de verdade e o que a empresa queria que você fosse. Você pode contar um pouquinho sobre? Não, mas isso aí, o mundo corporativo exige de você, né? Você tem que ser, lá dentro tem que ser uma maquininha, você tem que ser um robô. Eu arrisco dizer que todos os empregos você tem que ter isso, pra ser justo aqui. Mas, no geral, o mundo corporativo não tolera diferença, né? Não tolera, vamos colocar assim... Você tem que ser um robozinho lá dentro, você tem que jogar o jogo. E aí eles vão exigir isso de você, eles vão exigir que você renegue a personalidade, a sua individualidade e abraça e vista a camisa da empresa. Isso é fato. Eles vão querer isso, né? E aí você acaba entrando num estado de desumanização, né? Por isso que eles falam que trabalho você tem que manter a cabeça saudável, porque se você não tiver o psicológico, você não aguenta não, cara. Tem que ter jogo de cintura. Tem que saber separar as coisas, saber cada coisa tem o seu lugar. Outra coisa que é muito difícil, que as empresas falam bastante, né? Você tem que saber, entrou no trabalho, saiu do trabalho, os problemas do trabalho ficam lá. Então você tem que saber não levar problema pra casa, porque é muito angustiante, é muito agoniante as coisas que acontecem, né? Acaba que o trabalho vira sua vida. Exatamente. Só que nesse seriado, nessa distopia, né? Parte de você realmente é propriedade da empresa. Você pertence à empresa. Eu vou contar um spoiler pequeno aqui e tal. Tem uma personagem que ela é uma estagiária lá. E ela acaba entrando nessa Lumon, uma empresa, nessa empresa aí e tal. E no decorrer do tempo, assim, ela começa a perceber que tem algo de errado ali, que ela tá sendo meio que explorada. E o tempo todo, o pessoal da empresa lá, eles acabam meio que coagindo ela, fazendo com que ela mudasse de ideia, fizesse outras coisas. Que é uma constante no mundo do emprego, né, cara? Que, por exemplo, digamos que você tá se sentindo mal, e você tá querendo, não tô gostando de tal coisa. A empresa muitas vezes te coage para que você haja de outra maneira, não haja como você
como você, como é o exemplo da estagiária, né? Que ela tava tentando, ela percebeu que tinha alguma coisa errada, mas ela sempre era coagida ali. Na sua vida, você chegou a ver muito isso, Hernaninho? Fala um pouco mais sobre isso. Sobre a estagiária? Então, com o passar do tempo ali dentro do seriado, ela fica tentando sair da ruptura, né? Ela acaba tentando sair do processo de ruptura ali, mas durante essas tentativas de sair desse processo de ruptura, ela acaba sendo coagida a não fazer mais. Então ela tenta sair da empresa lá de uma maneira simples, mas ela não consegue, ela sempre volta, meio que como se fosse um sonho, alguma coisa assim, mas não é uma vida real. Ela tenta de todas as maneiras sair da empresa, mas ela não consegue. É uma loucura, cara. Um seriado muito bom. Eu aconselho você que nunca assistiu. É um seriado da Apple TV, que é sensacional. E que, cara, eu trouxe o Hernani aqui pra ele falar um pouco, que ele tem muita experiência na vida, cara. É um cara que tem muita coisa pra fazer. Com relação a isso, tem muito. Tem pessoa que quer migrar de carreira, não consegue. Tem gente que quer se livrar do emprego, não consegue, tem que voltar. Tem muita gente aí que tá tentando sair do Uber e engatar em outra carreira. Não tá conseguindo. Ainda não conseguiu fixar em outra empresa, né? Isso acontece. Outro caso que acontece bastante é da pessoa tentar se livrar de uma área e ter dificuldade. Uma vez, eu atendi num período que eu trabalhei com construção, eu atendi um rapaz que ele falou com lágrima nos olhos que o Natal daquele ano era 25 de dezembro. A família dele estava toda reunida em casa, comendo a ceia. E ele, exatamente no dia 25 de dezembro, enquanto badalavam os sinos, ele estava coberto até a cintura de merda. O trabalho dele era desentupidor de fossa. Então ele falou pra mim que esse era o último ano que ele ia trabalhar com isso. Que ele falou que ele já estava se preparando pra migrar pra trabalhar de marido de aluguel, de fazer pequenos reparos, pequenos consertos e tal. E o que acontece? Quando você engata numa área, depois pra você pular fica difícil. Tanto é que muita gente diz que não é regra não, mas até os 30 anos é bom você já ter mais ou menos encaminhado pra onde você quer ir. Não é regra não. Mas se até os 30 anos você já tiver só mais ou menos engatado pra onde você quer ir, mais ou menos, fica melhor. Porque, por exemplo, se você migrar de carreira com 40 anos, cara, aí vai ficar uma foda. Com 50 anos, então, nem preciso falar. Então, tem carreiras e tem empresas que viram maldição. Outro caso é quando o pai quer obrigar o filho a fazer o que não gosta. Isso também é um clássico. Esse é o caso que você vai lá quando você vai lá no hospital e o médico te atende com má vontade. Se você for ver bem certinho, deve ter sido o pai que obrigou ele a fazer. Ele não queria mexer com isso. Ele não queria fazer isso. E aí o pai com a mãe obrigou. Aí o cara fica rancoroso, fica amargo. Então tem carreiras e tem empresas que são verdadeiras maldições. Tem empresas que pra você se livrar dela também é difícil, porque você já... esse é um outro caso também legal de falar. O medo de perder tira o gosto de ganhar. Tira a vontade de ganhar. O medo de perder tira o seu interesse em ganhar. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então tem gente que eu conheci que não gostava do emprego. Só que já estava com muitos anos com direito em casa, né? Já estava com muito FGTS juntado. E aí, para não perder o dinheiro, ou seja, o medo de perder, continuava trabalhando lá, mas com má vontade, arrastando com a barriga, para ver se a empresa mandava embora.
hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu entendo que isso é muito ruim, porque primeiro que você não sabe se você vai receber. Segundo que você vai ficar vivendo uma vida de merda até quando? Terceiro que você tá se fechando para outras possibilidades muito melhores. Quer dizer, às vezes você tá puto porque você não gosta da empresa. De repente você já podia estar pensando em outra coisa da sua vida e continuar com a sua vida com outra coisa, com uma coisa melhor pra você. Mas é o que eu tô falando, é o medo. Tem medo tem medo de fazer uma coisa diferente, tem medo de arriscar, tem medo de estudar, tem medo de ir para outro setor, tem medo de trocar de emprego, tem medo de prestar concurso, tem medo de sair do Brasil. Então esse medo, assim como você narrou, ele vira uma maldição, que a pessoa não consegue se livrar daquela empresa, daquela carreira, daquele negócio, aquela empresa familiar. A gente tem um programa sobre isso. Mundo corporativo, sucessão familiar. Às vezes o filho não quer assumir os negócios da família, mas já tá lá o ponto aberto, tem lá a clientela, tem lá a receita, e o cara não consegue sair daquilo. Então vira uma praga, vira uma maldição. Isso também acontece, cara. Interessante que você falou, como a pessoa vai parar nesse tipo de emprego, né? No Ruptura, as pessoas ali, os personagens, né? Elas acabam entrando na Lumon por motivos diferentes. Alguns ali entram por causa da família, dos filhos e tal, e outros para esquecer dos problemas, porque separa as consciências, né? Uma consciência fica no trabalho e outra em casa, né? E, cara, é interessante que você falou isso daí, que como acontece das pessoas entrarem em certas situações. Algumas pessoas elas entram por conta da família e outras entram por conta do acaso, né? No seu caso, no início, vamos falar do início aí da sua carreira, depois você fala um pouco do início do seu podcast, que aí eu vou comentar também como você entrou nesse mundo. Eu acho que eu te acompanho desde o início do seu podcast, hein? Desde 2017, se eu não me engano. E, legal. Cara, e falando nisso, como você, olhando pro pessoal do Ruptura lá, cada um tem um motivo para entrar na Lumon. Como você entrou nos seus antigos trabalhos ali? Foi por a sua família indicou? Foi na raça mesmo? E no podcast também? Como que você entrou? Você falou, pô, alguém me indicou? Como que foi? Conta aí pra gente. Não, o podcast foi na raça mesmo, foi construindo, né? Agora nas empresas era sempre mandando currículo, site, né? A gente mandava currículo. Deixa eu ver se algumas vezes foi indicação. Indicação dos outros também já fui também. Mas é mais isso, e aí você vai se apresenta, né? De uma forma bacana. E era isso, cara. Site, entregar currículo, sair pro centro entregando currículo, ir no shopping entregar currículo. Foi sempre assim. Uma vez, numa loja, o cara simplesmente olhou, gostou de mim, perguntou se eu tava trabalhando. Foi desse jeito. Perguntou se eu tava trabalhando, falei, tô. Ele falou, gostei do seu perfil. Você não quer trabalhar aqui? Falei, pois não. Só apareci no outro dia na empresa, pedi demissão e fui embora. Então acontece, né? Você tem que se expor, não tem jeito. Cara, eu esqueci de falar a proposta do seu canal, né? O seu canal ele tem uma proposta interessante que eu considero que ela é uma proposta inusitada até. Que é uma proposta de tem que ser amigo das pessoas. É uma coisa que eu não vejo ninguém fazer isso. Acho que o seu canal é o primeiro e único, eu acho, que a proposta é ser amigo das pessoas. Embora até eu vejo você com raiva lá às vezes, que aparece muito maluco lá, né, cara? Muito doido, muita gente completamente biruta lá. E cara, isso mescla muito com o assunto que a gente tá falando hoje do Ruptura. Porque como as pessoas acabam ficando alienadas, assim, de acordo com o ambiente que ela vive, né, cara?
Então, no trabalho, tem um personagem chamado Miltic, e que ele é meio que chefe lá deles, lá, um supervisor, uma pessoa assim. E ele é um cara que você estando mal, você tá vendo alguma coisa errada ali, ele é meio que um capataz. Mas ele sempre faz as coisas meio que sorrindo pra você, tentando te persuadir ali de uma maneira não agressiva, mas você sabe que é um negócio meio passivo-agressivo, sabe? O cara tá te sacaneando, mas tá dando risada pra você. Durante essas experiências suas aí, e também lá no seu podcast, dá pra perceber que tem muito maluco, tem muito cara doido, tem muito cara com o perfil do Miltic, como que você lida com isso, cara? Não, isso aí faz parte do repertório, faz parte. Tem na internet, junta tudo que é maluco, pessoa com problemas, né? Pessoas vulneráveis, tem de tudo. Isso aí não tem jeito, não tem pra onde correr. Agora, num geral, as pessoas querem desabafar, querem contar suas histórias, né? E é isso que eu acho que é o que mais valioso. Eu sempre fui fascinado em ouvir história dos outros. Agora, maluco tem bastante mesmo, isso não é mentira não. Tem muito maluco. Tem maluco, tem cheirador, tem tudo. Mas no geral são pessoas muito boas, no geral sim. Agora, tem pessoas também que estão numa fase difícil, né? Às vezes não é nem que a pessoa é difícil, não é nem que a pessoa é maluca, é porque a pessoa tá numa fase difícil da vida dela. E aí quando a pessoa tá numa fase difícil, ela só consegue enxergar coisa ruim. E a gente tem que ter um pouquinho de empatia, de compreender que, enfim, cada um tem seu tempo, né? Exatamente, cada um tem o seu tempo. E contando assim sobre a sua trajetória assim no YouTube, eu tinha falado lá que eu te conheço desde 2017 e gostei da proposta ali do seu canal. Como foi essa trajetória sua até hoje, assim, cara? Que eu vejo seu canal não tem imagem, não tem imagem, é só você falando, e, cara, dá super certo, cara. Um negócio, eu acho que, se eu não me engano, ele veio ali antes da modinha do podcast, né, cara? Você já tinha uns negócios já tinha uns negócios lá no Spotify, né? No Spotify, no YouTube. E, cara, eu, assim, no formato que você faz, poucos canais, assim, tem um alcance que você tem, só com uma fotinha lá do negócio e você falando em cima. É muito interessante. Mas eu acho que isso se dá muito pelo fato de você ser um cara que sabe contar história, cara. Você é um cara que o que o pessoal chamava antigamente ali os radialistas, né? Eles tinham essa coisa de contar história e tal. Uma vez eu vi você no seu canal lá, você estava contando uma história de uma vez que você foi no shopping e aí você encontrou alguns meninos lá numa fila de acho que de uma loja, alguma coisa, e eles estavam contando moeda. E aí você ficou olhando assim e ficou com vontade de ajudar os meninos lá que estavam com problema lá contando moeda lá e tal. Eu acho melhor até que você conte essa história, mas pra mim, assim, cara, é uma coisa diferente. É muito difícil eu ver alguém fazer isso aí hoje em dia, né? É muito, muito difícil, cara. Ah, não, na verdade, às vezes a gente acha que é difícil, mas, pra ser sincero, sempre tem bondade. Aqui a gente precisa, às vezes, enxergar. Às vezes a gente não tá vendo, mas tem muita bondade no mundo ainda. Ainda tem. Tá mais raro, mas tem. Não, sobre os meninos foi porque eu emocionei, porque eu lembrei das minhas fases também, né? De olhar as coisas, ter vontade. Então a gente se emociona porque são fases da vida que às vezes você não tem dinheiro pra nada e você olha e lembra daqueles momentos, né? São coisas que marcam a gente. E quando a gente vê que as coisas, o momento ruim passou e que tá tudo bem, então é aí que a gente observa o nosso progresso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode querer olhar o progresso dos outros. Eu tava falando sobre isso, acho que semana passada.
Tá falando sobre o quanto que você progride, mas você não observa. Porque você tá olhando, se você olhar o progresso dos outros, você não vê o seu progresso. Você não vê que você tá andando pra frente. Você só consegue ver se você tá andando pra frente quando você olha o seu progresso. E aí esse é um caso simbólico pra mim, né? Porque eu ia pro shopping pra ficar vendo o povo e não podia comprar nada. Não que hoje eu seja rico, mas hoje, o que eu quiser comer, eu como. Não passo vontade de nada. Então, são coisas que fazem a gente observar o quanto as coisas estão melhor, o quanto a nossa vida está caminhando, graças a Deus, o quanto que a gente tem que ser grato, né, na nossa caminhada. Porque se você trabalha e você confia que tá indo para um caminho certo, as coisas vão vindo, vão acontecendo. Não é mágica, mas é consequência do seu trabalho, né? Então é isso que me emocionou, de ver que eu pude ajudar aqueles meninos e fiquei muito realizado com isso. Em Severance, ou Ruptura, né, em português, as pessoas elas têm muitos problemas lá dentro da empresa, né? Problemas com os colegas ali, com problemas com o pessoal ali ao redor deles. E, cara, você teve um outro episódio também que você contou lá que você teve alguns problemas com colegas seus, né? Uma história interessante que você contou foi uma vez que você ficou doente, né? Você não sabia o que era mais ou menos o que estava acontecendo com você. E aí você foi começou a vomitar e acabou aí tendo que parar no médico. Só que durante esse período aí, em vez de você ser ajudado, você acabou sendo meio que sacaneado. Conta a história aí pra gente aí, né? Não, é porque eu passei mal na empresa, vomitei no banheiro e tal. E aí, em vez de pedir pra a empresa chamar a ambulância pra mim, burro. Isso foi ignorância minha, né? Em vez de buscar ajuda, eu peguei, a supervisora me liberou. Eu não podia ter aceitado isso. Aí me liberou eu passando mal. Uma rua pra trás da empresa, eu caí pro chão e fiquei desacordado, achei que ia morrer, ué. Aí a bondade do povo que tava passando lá, chamaram a ambulância pra mim e me resgataram. Eu fui pro hospital e eu nem documentei isso. Quer dizer, então em vez de eu buscar meus direitos, minhas coisas, eu fui querer ser bobo da empresa, né? E, enfim, acabou que eu acabei até ficando magoado, né? Porque na verdade, eu esperava ajuda de empresa. E empresa não é pra ajudar. Empresa é pra ter o lucro dela. Tudo vem do meu erro em presumir que a empresa teria cuidado comigo, né? Na verdade, é a gente que cuida somos nós que cuidamos de nós mesmos, né? Isso que é importante a gente saber. Nesse episódio é interessante que você falou que colegas seus viram você ali na dificuldade, passaram por você, ignoraram e... Não. Eles chamaram, eu chamei os colegas do trabalho, 2. Não, eles vieram certinho. Sim. Sim, então beleza. Mas muitas vezes, assim, no ambiente de trabalho, você encontra pessoas legais, mas também você encontra pessoas assim, que é muito parecido com o que tem lá na Lumon. Que quando você assistir, você vai perceber que as pessoas ali, elas são meio que não tô nem aí pra você. Faz o seu trabalho aí, e meio que se você cair aí e morrer, problema é seu, tá? Se vira. E nesse episódio aí, talvez eu tenha confundido, mas me pareceu assim que foi uma coisa parecida ali com o clima da Lumon ali, cara. Que você tem muita história para contar das empresas, dos lugares que você esteve, né? Então, acho que eu acabei confundindo, mas me pareceu isso, tá? Qualquer coisa você esclarece melhor aí.
Não, ela, acho que, se eu não me engano, passou um funcionário, ele... realmente, passou uma pessoa, fingiu que não me conhecia, mas eu gritei ele lá. Falei, não, vai lá, avisa na empresa lá que eu tô passando mal aqui. Isso aconteceu. Eu vou contar uma experiência minha, então. O Hernani tem várias experiências aí, mas eu vou contar uma minha. Eu não sei se o Hernani vai falar depois. Eu trabalhei minha vida inteira em empresas de porte médio para grande. E, cara, em alguns momentos assim, é igual o pessoal da Lumon. Eles receberam ali uma proposta ali que na cabeça deles seria uma coisa muito boa, conseguir separar a vida pessoal da vida em casa, né? E acabaram se ferrando. E, no meu caso, isso aconteceu em uma ocasião onde eu recebi uma proposta e tal. A gerente lá, na época lá, ela parecia que eu ia para um mundo encantado, um lugar maravilhoso, que ela era uma pessoa maravilhosa. Chegando lá, eu quebrei minha cara, cara. Quebrei muito minha cara. Eu lidei com uma pessoa que fica fazendo o chamado cheat test, né? Que é uma coisa muito prejudicial. Você nunca sabe quando uma pessoa está fazendo o teste com você, você fica preocupado, você não consegue se desempenhar um bom trabalho por causa disso. Eu acho muito estranho uma pessoa chegar num cargo de gerência e ter essa atitude. Eu nunca vi, mas eu consegui reparar isso, cara, e eu fui me sentindo mal, me sentindo triste, assim, com aquela situação, até que acabou de não vingar mais, mas quando eu lembro dessa situação, eu acabo me lembrando desse seriado, que eu gostaria de compartilhar aqui com o Hernani, né? Que é isso, cara. É um ambiente muito parecido com aquele, que o pessoal recebeu uma proposta ali que, nossa, isso aqui vai mudar minha vida, vai inovar, e no final das contas acabou quebrando a cara, né? Eu não sei se o Hernani já teve isso na vida dele. Ah, com certeza. Quando você está entrando na empresa, ela promete mundos e fundos, depois não acontece nada. Principalmente se for empresa de porte grande, principalmente, eles vão prometer pra você muitos mundos e fundos. Quando chega lá, não tem nada não, amigão. Promete pra você que vai ter projeto pra crescer na empresa, o caralho, eles contratam gerente de fora. Então, importante quando você entra numa empresa é cabeça fria, não se emocionar com promessa. Não ir na cabeça dos funcionários velhos de casa, porque eles vão falar um monte de coisa pra você. E jogar o jogo da melhor forma possível. E entender que você tá ali por um propósito maior. Você tá ali pelo propósito do quê? Da sua vida. Você tá ali pra resolver a sua vida. Isso é o mais importante. Se eu entendesse isso desde o começo, eu sofreria muito menos. Você tocou num assunto Uber aí, né? Você conhece muita pessoa que trabalha de Uber, né? E no seriado, a gente consegue observar ali que, embora eles usem uma tecnologia ultrapassada ali, meio que só pra... É uma tecnologia usada ali pra sugar o que eles pensam, os sentimentos deles, né? Que seria o plot twist desse seriado. Que seria sugar a essência das pessoas, né? Eles ficam fazendo trabalhos meio repetitivos para que a essência delas sejam sugadas, né? E você falou que você conhece pessoas do Uber, né? Você acha que o Uber ele tem esse paralelo com as pessoas que trabalham lá? Ou não? Você acha que é um trabalho muito bom, o pessoal não é sugado, a tecnologia ali, os caras meio que mantêm eles presos ali numa redoma, como é que é? Cara, eu tenho um relato dos dois lados, entendeu? Tem pessoa que fala que o Uber foi uma benção porque é liberdade. De fato, pra quem já teve chefe na vida sabe o que eu tô falando. Chefe é uma merda. No Uber você não tem chefe.
O Uber você pode almoçar com calma, você pode... Agora, ele te desgasta. Fato, ele te desgasta. E outra coisa que tem que ser colocada na balança é que o Uber, a remuneração dele tem altas e baixas. Quando tá no dinâmico, o pessoal arregaça, que diz que é muito bom, diz que ganha dinheiro mesmo. Agora, quando não tá no dinâmico, aí a remuneração não é tão legal, fora que você tem que correr muito risco. Então eu acredito que eu não vejo o Uber como escravidão, como muitos acham, isso não. Mas vejo sim como um trabalho vulnerável, mas que dá uma determinada, uma certa liberdade. Você controla seus horários, você controla o que você quer ou não fazer. Se o cliente não for bom, você passa reto, você não pega ele. Se o lugar é de risco, você não pega a viagem, por aí vai. Então eu acho que, fora que ele dá a chance para você de conhecer outras pessoas, e você, de repente, investir numa empresa paralela. Então, existem oportunidades. Se é bom ou ruim, vai depender de cada um. Pra mim, eu vejo dessa forma. Pra você, eles não são desumanizados. Pra você, eles meio que... É uma liberdade. Mas muita gente... Então, tudo depende da perspectiva que você olha. Não é assim na vida? Tem gente que pode olhar como desumanizado. Pra mim, desumanizado, por exemplo... Vou dar um exemplo pra você. Desumanizado, que eu enxergo, é você ter que pedir permissão pra poder ligar pro seu filho ou ligar pra um ente querido seu. Você tem que pedir permissão pro patrão, por exemplo. No Uber você não passa isso. Você tem que pedir permissão pra você ir no banheiro. No Uber você não passa isso. No Uber, tô apertado no banheiro, nem que você peça pro cliente, ó, com licença, eu preciso ir no banheiro, tô muito apertado. Você para no estacionamento da padaria e entra. Então, assim, tudo é de perspectiva. Eu acredito que... Mas aí, você com toda razão vai falar assim, mas é desumanizado porque o Uber não tem garantia de nada. O Uber não tem férias remunerada, não tem auxílio doença, não tem. Mas você tem liberdade. E aí, a gente entra na velha discussão entre liberdade e segurança. Que é a discussão velha. Você quer liberdade ou você quer segurança? A liberdade tem um preço, né? Então, mas tem que botar isso na balança. Aí que é o ponto, hein? Gostei do ponto que você levantou, Hernani. Mas você não acha que essa questão de liberdade não é a mesma, não é algo parecido ali com o que eu te contei ali sobre ruptura? O cara que tá dentro da Lumon lá, ele acha que ele é livre. A princípio ele acha que ele é um livre, que ele é um cara que vive de boa lá, né, dentro da Lumon, né, a personalidade dele que vive dentro da Lumon. E o cara que tá lá fora, ele também acha que ele tá se dando bem, ele não precisa trabalhar, mas na verdade, quando ele para pra pensar assim, ele tá sendo sugado. Você falou que o cara do Uber, ele tem a possibilidade de fazer outras coisas além do, sei lá, fazer uma ligação pro filho dele. Mas digamos que você tá num dia ruim, quer dizer, num mês ruim ali do Uber, as pessoas estão pegando pouco Uber e você não conseguiu dinheiro suficiente para pagar o aluguel da sua casa. Você não acha que isso seria uma forma do pessoal da empresa do Uber lá se comportar como a Lumon, a empresa que suga o trabalhador ali, o cara, eu tô te vendendo uma coisa aqui, ó, tô te vendendo uma coisa que é muito boa aqui para você, tô te vendendo liberdade, mas quando você coloca num espectro muito maior, você percebe que você está sendo sugado. Isso não é só sobre o Uber, tá? Que o Uber é uma empresa que usa tecnologia e tal, mas também tem outras empresas que fazem isso, elas meio que simplesmente te sugam, fazem com que você mude sua personalidade ali, que como o Hernani falou no início, e que muitas vezes você acaba ficando meio que alienado como as pessoas de dentro lá da Lumon, né? Que os caras, eu acho que estou livre, eu acho que eu estou muito bem, eu sei fazer o que
que eu quero aqui, mas quando ele olha no espectro maior, ele tá meio que sendo prejudicado, ele não conhece bem as coisas. Não, mas dá seu ponto de vista aí, Ernesto. Tem esse outro perspectiva, né? Aí nesse caso, sim. Nesse caso, se for analisar por esse... se você for analisar dessa forma, aí sim, aí eu concordo com você. É uma escravidão. Nessa perspectiva, de fato, é uma escravidão. Tudo depende do ponto de vista que você vai olhar. Por esse ponto que você colocou, pela questão financeira, você se torna escravo, sem dúvida. É muito interessante, cara. Essa série eu recomendo. Depois eu vou passar pro Hernani aqui o link da série para ele assistir. O Hernani, ele tem lá dentro do canal dele, você assiste filmes, né? Lê livros e ouve música com os seus ouvintes lá, né? Eu vou recomendar pro Hernani essa série para que ele assista e que em um futuro próximo aí a gente comente lá no canal dele, se ele me permitir fazer uma participação lá, falar sobre, que eu acho que seria muito legal. Agora vamos pro final do programa, né? Vamos se despedir aí. Eu quero pedir para que vocês se inscrevam aqui no FiguraCast, curtam a nossa página lá, dê uma moral lá pro Hernani também, que o Hernani é muito legal. E não se esqueçam de ver a gente lá no Spotify, mano. Spotify, no Deezer, não sei o que. A gente tá em todas, tá? Então vai lá, segue a gente, troca uma ideia. E é isso, cara. Hernani, você quer dar um recado aí? Pode falar. Opa, quero desejar muita paz aí pra todo mundo e juízo no mercado de trabalho, que tem que ter a cabeça no lugar. Sempre, juízo. Beleza, então ficamos por aqui. Um abraço aí pros nossos ouvintes. Um abraço pros ouvintes do Hernani também, que eventualmente, se quiserem vir aqui e tal. Se você é maluco, não é pra vir não, mas se você é um cara normal, pode vir e você é bem-vindo aqui. Então, falou e até mais, né? Falou, pessoal. Valeu, falou.